Muito bem, meu povo. Boa noite a todos e a todas. Oficialmente retornando aos trabalhos, né? Depois de 15 dias sem nos encontrarmos. Então, prazer, né? Meu nome é Francilda, a gente vai trabalhar com direito urbanístico esse semestre. E vamos que vamos. Se a gente perceber, pessoal, pelo nosso cronograma de disciplina, a gente já tinha previsto, né, os conteúdos que iam ser ministrados, levando em consideração esses feriados. Mas se ao longo do processo a gente perceber, né, que esses dias aí ausentes, eles podem prejudicar o andamento aí dos nossos conteúdos, não tem problema, a gente deixa umas aulas gravadas, né, para garantir que vai dar tudo certo, né, que a gente não fique com pendências. Muito bem, para a nossa aula de hoje, a gente vai estudar os princípios do direito urbanístico. E aí, nosso objetivo de aprendizagem aqui hoje é basicamente compreender, né, quais são os valores, quais são os princípios que vão orientar a interpretação das normas urbanísticas e resolver umas questões de concurso a respeito desse conteúdo, né, de conteúdos anteriores que a gente viu nas semanas antes do feriado, para ajudar aí no processo de consolidação, né, desse conteúdo na nossa memória. Lembrar para vocês, um aviso rápido, né, de que nós não teremos avaliação parcial 1, então eu acredito que vocês, de repente, estejam aí na vibe, né, na fase de estarem fazendo avaliações parciais de outras disciplinas, então a gente vai fazer a nossa AV1 valendo de 0 a 10, mas é bem importante que não seja, né, por conta disso, que você acabe deixando para ver os nossos conteúdos só quando estiver pertinho da AV1, né, não é interessante fazer isso, não é legal, porque a gente corre aí o risco de acabar ficando com muita coisa acumulada, tá certo? Então, vou apresentar aqui para vocês os nossos slides. Os slides já estão disponíveis para vocês no Unileão Digital, assim como as questõezinhas de concurso que a gente vai responder daqui a pouquinho, tá bom? Quando eu encerrar aqui essa parte teórica do conteúdo, eu dou 10 minutinhos para vocês já responderem, e aí a gente volta comentando o gabarito. Fechou? Pode ser assim? Combinados? Sim. Então, vamos nós. Gente, eu vou trazer aqui um slide que é lá do direito ambiental, mas que cabe perfeitamente ao início da nossa discussão de hoje. É só para que a gente possa contextualizar o que é que a gente vai estudar hoje aqui. Né? E quando a gente fala sobre os princípios do direito ambiental, a gente está falando de forma muito próxima dos princípios do direito urbanístico também. E isso por quê? Porque, como a gente já disse em aulas anteriores, o direito urbanístico, ele tem uma relação muito próxima com o direito ambiental, porque quando a gente estuda o direito urbanístico, a gente está, na verdade, estudando uma dimensão específica do meio ambiente, que é a dimensão artificial, não é assim? A gente sabe, pelos estudos do direito ambiental, que o meio ambiente, teoricamente, ele pode ser classificado em meio ambiente artificial, né, cultural, do trabalho, beleza. E aí a gente reconhece na cidade o espaço artificial por natureza, né? Por quê? Porque o meio ambiente artificial é aquele que é resultado da intervenção do sujeito humano no meio ambiente natural. Então, sempre que o sujeito humano transforma, através da cultura, da sua criatividade, do seu trabalho, o meio ambiente natural, ele acaba produzindo ali o meio ambiente artificial. E um resultado muito evidente disso é a estrutura da cidade, onde tudo ou quase tudo é produto da intervenção humana, um asfaltamento, um saneamento, uma residência, né? Tudo isso é uma estrutura que não existiria se não fosse a ação humana. Isso nos leva, gente, a uma questão que até o início dos anos 90, né, ainda era uma certa polêmica com relação ao nosso ramo do direito, que é o fato de que o direito urbanístico, ele é um ramo autônomo da ciência jurídica, né? Você sabe que para que um estudo do direito possa ser considerado como um ramo autônomo do direito, é necessário que esse ramo tenha princípios próprios, né? Legislação própria, para que tenha aí robustez acadêmica, né? Para se sustentar. Existe ali um objeto de estudo específico.
Até 1988, né, essas questões que o direito urbanístico abraça, elas costumavam ser tratadas dentro do direito ambiental, nessa perspectiva do meio ambiente ecologicamente equilibrado na dimensão artificial, ou eram tratadas pelo direito administrativo constitucional e direito constitucional. Principalmente nessa questão de que o urbanismo é uma função pública, então são os princípios do direito administrativo, né, da administração pública, que vão reger essa atividade urbanística. Então, nesse sentido, a Constituição Federal de 88, ela é um marco referencial legal, né, extremamente importante para o reconhecimento da autonomia do direito urbanístico, né, já que a Constituição Federal, ela traz, né, aí essa expressão pela primeira vez num texto constitucional, né, direito urbanístico. E para além disso, ela traz também um título próprio para tratar da ordem urbanística. Então, nos anos 80, a gente tinha ali como destaque, né, papel de destaque, capitaneando esse processo de defesa, né, da autonomia do direito urbanístico, especialmente o José Afonso da Silva, né, construindo doutrina, né, para sustentar esse aporte teórico, científico, para dar essa autonomia a esse ramo, e ao longo dos anos 90, essa situação vai se consolidando e vai se tornar mais fortalecida e faz com que a gente hoje não tenha dúvidas sobre essa autonomia, especialmente a partir dos anos de 2001, quando a gente passa a ter o Estatuto da Cidade, né? Ou seja, não resta dúvida de que existe uma legislação própria, né? Seguida pelo Estatuto das Metrópoles, a Lei de Saneamento, que todas essas estarão tratando de questões voltadas à qualidade de vida urbana, logo são normas específicas do direito urbanístico. Apesar disso, então, superada essa questão de que é um ramo autônomo do direito ou não é, então, superada essa questão, já sabendo, né, que de forma majoritária hoje se reconhece sim essa autonomia, né, duas coisas precisam ser colocadas aqui. A primeira é que, embora o direito urbanístico seja um ramo autônomo do direito, né, nós devemos reconhecer que ele existe a partir da simbiose de vários outros ramos do direito, em especial o direito ambiental, o direito constitucional e o direito administrativo. Então, direito urbanístico, como o próprio urbanismo, a gente viu que o urbanismo é o conjunto de técnicas, de ciências, né, que se dedica ao estudo da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida na cidade. Então, o direito urbanístico, como fruto desse urbanismo, também é um conhecimento profundamente marcado pela interdisciplinaridade. Tanto que a gente vai falar aqui sobre alguns princípios do direito urbanístico e vocês vão perceber que esses princípios ou são idênticos ou têm uma profunda ligação com princípios do direito ambiental, do direito constitucional e do direito administrativo. O fato dessa interdisciplinaridade acontecer, no entanto, não retira o caráter autônomo, porque ele tem, sim, legislações próprias, regras próprias, uma hermenêutica própria para sua interpretação, ok? Apesar disso, e aí a segunda coisa que eu queria colocar para vocês é que nós temos uma doutrina ainda incipiente na área do direito urbanístico. É preciso que a gente reconheça isso, né? Nós temos dois grandes pilares doutrinários, né, que seriam aí a espécie dos pais desse direito urbanístico, desse ramo do direito, que é realmente o José Afonso da Silva e o L. Lopes Meireles. E ao longo dos anos 90, a gente vai ter muito mais comentadores, né, que foram trabalhando em cima das obras desses grandes doutrinadores aí, para dar, né, o aprofundamento teórico que esse ramo do direito ainda carece, até por ser extremamente jovem, né? A gente está falando de um ramo do direito que existe há pouco mais de 3 décadas, então ainda de fato está numa fase de construção, né? E aí, uma das características que vai acontecer quando a gente estuda os princípios do direito urbanístico é uma característica muito também presente no direito ambiental, que também é um outro ramo muito jovem do direito, né? Embora seja mais antigo do que o direito urbanístico, que é o problema da ausência de unicidade doutrinária. Vocês sabem disso quando vocês estudam direito ambiental, que se você estudar por doutrinas diferentes, né? Se você pega o Frederico Amado, e se você pega o Edson Milarés, se você pega o Celso Pacheco Fiorillo, se você pega o José Afonso da Silva, você vai encontrar ali
diferentes princípios, né? Alguns autores na sua obra tratam de 30 princípios, né? O Frederico Amado faz até uma crítica sobre isso, né? Dizendo que é princípio demais, que há um exagero, que se desdobram em microvalores, o que poderia estar condensado em um valor só, enfim. Às vezes a gente tem uma diferença só de nomenclatura, por exemplo, um autor chama de participação, o outro chama de gestão democrática. Então, esse mesmo problema que a gente passa lá no direito ambiental, em alguma medida a gente passa também aqui no direito urbanístico, né? Essa ausência de unicidade doutrinária. No entanto, o que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje, né, dedicada a esse estudo dos princípios, não é a pretensão de esgotar a temática ou de apresentar todos os princípios para vocês, mas é o de trazer aqui aquilo que é uníssono, aquilo que já está homogêneo, aquilo que já é majoritário, aquilo que normalmente é o que vai embasar, né, as peças processuais, os posicionamentos de tribunais superiores quando alguma questão urbanística ela é tratada. Então, o que a gente vai tentar apresentar aqui é aquilo que é essencial, né? Mas, como eu disse para vocês, é um ramo que está em constante momento, né, de criação e transformação, e por isso talvez a gente veja aí, né, com o passar do tempo, novos princípios sendo abraçados a essa lista aqui que eu estou colocando para vocês. E aí, só para que a gente recapitule, né, eu coloquei aí essa citação do Bonavides, né, do que são os princípios, do que vai tratar a nossa aula de hoje, né, vai tratar desses mandamentos, né, desses valores, desses fundamentos, né, que acabam se tornando a chave de interpretação para todo o sistema normativo. Então, se a gente conhece quais são os princípios do direito urbanístico, a gente reconhece quais são os valores que a gente vai precisar tutelar, né? Por exemplo, não basta que, de repente, o nome da política pública tenha a palavrinha sustentabilidade, porque essa palavra pode estar esvaziada de sentido. Eu só vou saber se, de fato, essa legislação contribui para a cidade sustentável se eu interpretar essas regrinhas, esses mandamentos, à luz desse princípio, de acordo com o que está no Estatuto da cidade. Para o Celso Bandeira de Mello, né, os princípios são justamente os mandamentos nucleares do sistema, né, os verdadeiros alicerces, as disposições fundamentais, é a partir dos princípios que as outras normas nascem, né, que se irradiam. Os princípios servem de critério, né, para que a gente tenha a compreensão mais exata, mais próxima da inteligência dessa norma, né? Ela acaba garantindo esse todo coeso, harmônico, né? É no conhecimento dos princípios que reside, então, a intelecção das diferentes partes componentes de um todo unitário que está ali no sistema jurídico positivo. Então, nada de novo, né? Só para que a gente contextualize a importância dessa aula, porque a gente está falando, portanto, sobre a base fundamentadora, né? Uma das funções dos princípios, não somente do direito urbanístico, mas de todos os ramos do direito, é que eles criam o fundamento, né? O alicerce. No caso do direito urbanístico, são dois princípios, né, que existem ali como mola propulsora, é para onde a gente deve olhar, é com o que o direito urbanístico está comprometido. Para que direito urbanístico? Para a garantia da efetividade da função socioambiental da propriedade e para a garantia da dignidade da pessoa humana, né? Todos os princípios poderiam ser resumidos nestes dois. Os princípios têm uma fortíssima função interpretativa, né? No caso do direito ambiental, do direito urbanístico, que são ramos do direito que não tem código, né? Um código de direito urbanístico, um código de direito ambiental, o papel dos princípios se destaca mais ainda, né? Porque quando a gente tem ali o código, a gente tem um todo sistematizado, organizado, coeso, né? Favorece a interpretação do hermeneuta. Mas no nosso caso, em que a gente tem uma série de legislações esparsas, né? Diferentes paradigmas sendo utilizados, porque esses paradigmas variam com o tempo, né? Variam com os movimentos sociais da própria história. Então, isso gera uma certa dificuldade, aumenta o grau de dificuldade de interpretação. E, por isso, né, esse direito urbanístico, esses princípios, nos ajudam a interpretar todas essas normas. Tanto faz se eu estou olhando para o Estatuto da Cidade de 2001, ou se eu estou olhando lá para a Lei de Saneamento, né? Eu vou interpretá-la
eu vou interpretá-las levando em consideração esse conjunto de valores. E aí esse conjunto de valores dá sentido, né? Mesmo essas normas estando esparsas. Também vão ter esse papel supletivo, que nós sabemos que os princípios, né, são responsáveis, que é justamente para a garantia de que a gente tenha aí o preenchimento das lacunas. Então, de repente, a gente está diante de uma situação que não existe ainda uma norma legal capaz de resolver. Então, a gente consegue resolver utilizando a aplicação de um princípio e uma função, obviamente, normativa, né? Especialmente no contexto do pós-positivismo, em que o princípio vem se apresentando como uma norma jurídica muito mais interessante, né, para essa liquidez, para essa flexibilidade em que nós vivemos, do que a norma legal propriamente dita. Então, essa é a importância da nossa aula de hoje, né? Essa é a importância da gente estudar os nossos princípios. Eu gosto de cobrar isso, gente, em âmbito de AV1, né? Só para que a gente contextualize nesse sentido também, né? Já que a gente não vai fazer avaliação parcial para já ir treinando esses momentos de avaliação. Eu gosto de cobrar da seguinte maneira, colocando um caso concreto, uma situação, ou uma política urbana que foi pensada por determinado município, ou uma legislação que foi criada em âmbito também municipal, e eu peço para que você analise, né, se essa política, esse caso concreto aí, essa legislação, ela está em consonância, né, com os objetivos do direito urbanístico, né, e você vai fazer esse trabalho de análise levando em consideração o quê? Os valores do direito urbanístico. Então, se essa política, se essa legislação, se esse instrumento que está sendo proposto, ele atende a esses princípios, a alguns deles, ou a todos eles, né, enfim, que a gente vai estudar nessa aula de hoje, você pode com muita tranquilidade dizer sim. Então, são instrumentos, legislações, políticas que estão em consonância com o direito urbanístico, né, que estão aptos a promover o urbanismo. Então, essa é a grande finalidade, né, dessa nossa aula de hoje, que vocês desenvolvam essa competência, né, para avaliar instrumentos, diretrizes, legislações, políticas urbanas, né, à luz dos princípios. Tá bom, gente? Beleza? Ok? Muito bem. Vou apresentar aqui para vocês os nossos slides, né, dos princípios. Os slides já estão disponíveis aí no Unileão Digital. Vocês depois deem uma olhadinha, por gentileza. O primeiro que gente, eu não perdi meu tempo, porque eu sei que vocês já são experts nisso, né? Vocês já têm expertise, vocês já estão no final do curso, muitos de vocês já estão aprovados na OAB, muitos de vocês já têm a experiência prática na área, estagiaram em escritórios, já trataram dessa questão, então eu não quis chover no molhado, criando aqui todo um histórico, né, de como foi que a propriedade privada saiu do caráter de um direito absoluto, no contexto lá do Código de Napoleão, do racionalismo clássico antropocêntrico, para esse caráter mais social, né, para essa limitação ao direito de propriedade. Porque eu sei que vocês compreendem isso perfeitamente, né, já têm expertise nessa questão. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês, apenas como um critério assim, de memorização, de contextualização, é só você lembrar que é óbvio que a função, que a propriedade urbana, ela tem que cumprir uma função social. É óbvio, né, que a propriedade urbana, ela precisa garantir que o meio ambiente seja ecologicamente equilibrado. E isso porque a propriedade urbana, ela está localizada no meio ambiente artificial da cidade, né? E o direito ao meio ambiente é um direito difuso. Todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, todos precisam contribuir, ao mesmo tempo que é um direito, também é um dever, né? Todos precisam contribuir para que, de fato, esse equilíbrio aconteça. Então, é por isso,
né, que o direito urbanístico ele vai prever uma série de instrumentos que a gente vai estudar aqui nas próximas aulas, né? Por exemplo, a desapropriação urbana, o plano diretor, o IPTU progressivo no tempo, o planejamento urbano, o direito de preempção, uma série de questões que vão ser garantidas, que mitigam, né, que diminuem a possibilidade, né, desse direito de propriedade ser absoluto, e a justificativa é justamente porque essa propriedade precisa contribuir para esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque isso é um direito de todos. Então, quando a gente está estudando o direito urbanístico, a gente está estudando justamente isso. Esse conjunto de princípios que a gente vai ver a partir de agora e de legislações que a gente começa a estudar a partir da semana que vem, estudando a Constituição Federal de 88, depois o Estatuto da Cidade, depois o Estatuto das Metrópoles, né? A gente vai pegando essas legislações. E o que é esse conjunto de legislações? O que é esse conjunto de princípios? Nada mais é do que um conjunto de diretrizes que vão permitir a regulamentação, né, do uso desses espaços habitáveis, né, a garantia da qualidade de vida no espaço urbano. Você veja que é impossível, né, é corolário da efetividade da dignidade da pessoa humana a garantia do direito urbanístico. A gente falou em semanas anteriores, nas nossas aulas, que urbanização não é o fenômeno do aumento do número de cidades, mas a gente falou que urbanização é o fenômeno do aumento de pessoas vivendo nas cidades. É um fenômeno que está relacionado com concentração de pessoas, né? Então, se a maioria das pessoas vive no espaço urbano, é no espaço urbano que a dignidade da pessoa humana vai ser garantida para a maioria das pessoas. Então, se o meio ambiente artificial, se o espaço urbano não é favorável para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano, porque é um espaço inseguro, porque é um espaço poluído, porque é um espaço onde a liberdade não está assegurada, onde a igualdade não está assegurada, então a dignidade da pessoa humana também não vai ser efetivada. Por isso que o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente artificial é condição sine qua non para a efetividade da dignidade da pessoa humana, né? Por isso que o direito urbanístico, a política urbana constitucional, ela se resume a isso, né? A garantia da função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, todos os princípios que a gente está estudando aqui a partir de agora, eles existem com essa função, com esse mote, eles são desdobramento dessa perspectiva, de que nós devemos garantir a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana. Algum comentário sobre isso? Não, né? Muito bem. Primeiro princípio que a gente vai ver aqui, gente, é o princípio de que o urbanismo é uma função pública. Nós vimos que esse princípio que o direito brasileiro abraçou, ele é um princípio que lá no urbanismo europeu nasceu logo na primeira fase do movimento urbanista. Você deve lembrar disso, né? Quando a gente apresentou aqui para vocês a cidade industrial, né? A cidade que é fruto da Revolução Industrial, aquela cidade cinza, aquela cidade poluída, aquela cidade de epidemias. Então, aquele caos deixou muito claro a necessidade de que o Estado criasse regras mínimas, regras básicas, para que pudesse existir ordem, né? Sem essa ordem, não poderia haver as condições básicas, inclusive para que a atividade produtiva pudesse ser desempenhada com mais lucro, né? Então, nesse sentido, o urbanismo é uma função pública, é papel do Estado criar normas que garantam, que regulamentem, né, a vida em sociedade no ambiente urbano, para que a gente possa garantir o cumprimento da função social da propriedade, o bem-estar coletivo, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E aí é claro que, embora, apesar do Estado ter esse dever, né, de promover essa função pública do urbanismo, que isso não significa dizer que a coletividade também não tenha esse dever, né? Uma coisa não exclui a outra. Nós devemos interpretar esse princípio aqui à luz do artigo 225 da Constituição Federal de 88, né? Que diz que, de forma muito clara, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e o dever de preservar
e de defender esse meio ambiente compete ao poder público e à coletividade. Então, quando a gente diz aqui, né, que o urbanismo é uma função pública, nós só estamos deixando bem claro que o Estado, em momento algum, ele pode se eximir dessa função com a justificativa de que a coletividade é que vai tomar conta disso, a iniciativa privada, né, o mercado é quem vai conduzir. Não. Então, é só para deixar muito claro que existe esse dever precípuo do poder público, mas que vai ser acompanhado, né, do dever da coletividade de também defender e preservar o meio ambiente artificial. Tranquilo, gente? Esse primeiro princípio, beleza? Ok, né? Sim. Tudo bem. O princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação também não é nenhuma novidade para vocês, né? É um princípio que vocês estudam lá no direito tributário, vocês vão estudar aquela questão da contribuição de melhoria, né, da cidade, e é exatamente sobre isso que a gente fala aqui. Ele é um princípio que está previsto no Estatuto da Cidade, então ele não tem aporte constitucional, mas ele tem aporte infraconstitucional, não somente no direito tributário, mas propriamente, por isso que é um princípio específico do direito urbanístico, né? Contribui para essa autonomia do direito urbanístico como ramo próprio do direito, porque ele se encontra em uma legislação específica, né? Urbanística, que é o Estatuto da Cidade. O artigo 2º, lá no inciso 11, garante que o poder público vai poder recuperar os investimentos que tenha resultado na valorização de imóveis urbanos, né? O imóvel valia R$60 mil, mas aí o poder público fez ali um investimento em pavimentação, em saneamento, em iluminação pública, tem aparelhos urbanos ali próximos, né? Tem praças, tem parques, e aí esse valor, ele cresceu muitíssimo, né? Agora esse imóvel vale mais de R$200 mil, vale R$150 mil, enfim, houve ali um ganho, né? Então o Estado, ele tem o direito, né, a prerrogativa de recuperar esse investimento, até para que, a partir dessa recuperação, ele possa continuar, né, esse trabalho de promoção, de melhoria dos espaços urbanos. Então, não é novidade, né, vocês estudam isso lá no direito tributário, sob o nome de contribuição de melhoria, e aqui no direito urbanístico vai aparecer para a gente como um princípio garantido pelo Estatuto das Cidades, ok? Vocês não dizem nada, eu sigo o baile. Um outro princípio, gente, é o princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística, né? O que é que me diz esse princípio? Esse princípio me diz que, no ambiente da cidade, como é um ambiente em que todos são titulares, né, desse ambiente, todos deverão ganhar com os benefícios que as atividades urbanísticas realizarem, e todos também deverão perder a partir dos prejuízos que possam ser causados. Então, fere o princípio da justa distribuição dos benefícios e dos ônus uma atividade urbanística que só gera perda para um determinado grupo da cidade e ganho para outro grupo da cidade. Então, por exemplo, acontece ali a reforma de uma praça no centro da cidade, e aí, ao final do dia, né, sempre ao final do dia, ao longo da semana, todo o entulho, todo o resíduo, todo o rejeito que resulta dessa atividade aí é lançado em um bairro pobre ou em um espaço periférico, né? Então, isso não é justo, porque os ganhos, eles vão ser de todos, né, desse novo espaço público, né, que vai servir para o lazer, para a solidariedade, etc. Mas só quem está tendo aí a perda é um determinado espaço, que por ser menos valorizado, é quem está arcando com todo o prejuízo, né, da falta de gestão adequada desse resíduo, desse rejeito. Então, toda atividade urbanística, ela deve ser pensada para todos, né? Aquela ideia que a gente estudou quando a gente falou sobre as fases do urbanismo, né? Que está bem ligada ao urbanismo social. A cidade é para todos, e todos
é em todos os momentos, é na alegria e na tristeza, é nos ganhos, mas também nas perdas que possam acontecer, justamente em razão dessa vida, né, em um espaço de sociedade, em um espaço coletivo. O princípio da conformação da propriedade urbana e rural, né, é um princípio que vai trazer a ideia de que toda atividade urbanística ela tem que acontecer em conformidade com esses dois preceitos do urbanismo, a garantia da função social da propriedade e a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, a propriedade urbana ela precisa estar conformada, assim como a propriedade rural, aos preceitos da política urbana que estão lá no artigo 182, 183 da Constituição Federal. Claro que a função social da propriedade rural se dá muito mais em cumprimento aí ao Estatuto da Terra, né? Mas o ambiente da cidade, ele vai, o município, né, ele vai compreender também os espaços rurais. Então, por isso, essa conformidade tem que acontecer tanto no meio ambiente artificial quanto no natural. O princípio da remissão ao plano, ou proeminência do plano e planejamento, você pode chamar de qualquer uma das formas, como a gente começou a aula falando, não existe assim uma unicidade doutrinária, né, sobre esses princípios, é o princípio que defende, né, a ideia de que toda atividade urbanística, todo instrumento urbanístico, ele precisa estar de acordo com os preceitos do plano diretor. Quando a gente estuda a função social da propriedade, no direito civil, no direito constitucional, às vezes a coisa pode ficar meio abstrata, né? O que seria essa função social da propriedade? Aí tem várias teorias, né, para definir o que é que seria isso. No direito urbanístico, tem uma conotação muito mais prática, né? Qual é a propriedade que cumpre a sua função social? Qual é a propriedade urbana que está conseguindo cumprir a sua função social? Simples. É a propriedade urbana que cumpre as diretrizes, os preceitos, os instrumentos previstos no plano diretor do município. Então, quem vai me dizer, né, o que é função social da propriedade? É o plano diretor do município. Por isso, todas as ações têm que fazer remissão ao plano. E esse plano diretor, e daí o nome, né, como alguns autores gostam de chamar, proeminência do plano e do planejamento, é porque esse plano, gente, ele tem que corresponder à ideia de um planejamento, né? Esse plano diretor, que é pensado para 10 anos, né? A cada 10 anos ele ser revisto, a cada 10 anos ele ser revisitado, ele faz parte de uma política muito maior de planejamento urbano. Então, quais são as ações de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Que a cidade precisa assumir para resolver seus problemas, para desenvolver suas potencialidades, para investir na qualidade de vida da população. Então, esse planejamento urbano, ele encontra uma possibilidade maior de ser efetivado quando nós temos um plano diretor, ou seja, uma lei municipal prevendo quais são as diretrizes, quais são as regras, quais são os preceitos que devem ser cumpridos para que, de fato, a gente tenha o alcance da função social da propriedade. Beleza? Então, no caso do direito urbanístico, uma propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela cumpre aquilo que está previsto no plano diretor da cidade. Aí você deve estar pensando assim. Você deve estar pensando assim, tá, Francilda, mas a Constituição Federal de 88, ela diz que são obrigados a ter plano diretor somente aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade, por sua vez, ele coloca um aumento dessa obrigatoriedade, justamente por reconhecer, né, que esse plano diretor, ele é fundamental para que a gente, de fato, alcance a função, né, social da propriedade, mas mesmo assim, mesmo tendo ampliado o grau de obrigatoriedade, né, porque no caso da Constituição Federal, o plano diretor ele só é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade aumenta esse rol de obrigatoriedade, vai dizer que
independentemente de ter 20 mil habitantes ou não, a cidade ela é obrigada a ter plano diretor quando ela integra a região metropolitana, quando ela integra a região de aglomeração urbana, quando esse município pretende aplicar os instrumentos urbanísticos que estão previstos lá no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 182, ou seja, quando esse município quer realizar a edificação compulsória, o parcelamento compulsório, a desapropriação, né, da propriedade urbana que não cumpre a sua função social, o município só pode fazer isso se ele tiver plano diretor. Quando esse município está localizado numa área de especial interesse turístico, quando ele está localizado em uma área que existe ali um empreendimento, uma atividade econômica que pode provocar impactos ambientais, né, significativos. Então, assim, a Constituição trouxe uma obrigatoriedade em 88, o Estatuto da Cidade ampliou essa obrigatoriedade, né, trazendo mais condições. A gente vai ver isso com calma, né? A gente vai ter uma aula aqui só para falar de plano diretor, daqui a 2 semanas. Mas e aquele município que não tem plano diretor? E aquela cidade que não tem plano diretor? Então, essa, nesse caso, fica eximida, né, de cumprir com a sua função social? Pois não, Viviane? Quando o município cumpre o plano diretor, ele recebe algum incentivo do Estado, algum incentivo fiscal? Depende. Se houver uma política estadual que preveja isso, sim. Né? Um dos princípios que a gente vai ver aqui, Viviane, é o princípio de que a responsabilidade pelo cumprimento da função urbana, ela é compartilhada por todos os entes federativos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma política urbana estadual, né, para, por exemplo, promover direito à moradia, e aí o município prevê condições específicas que atendem ali às suas peculiaridades, que vão promover justamente esse direito à moradia. Então, está em consonância com essa política estadual. Ótimo, o Estado, por meio dessa política, né, poderia já ter previsto condições para que, justamente para estimular os municípios, para que essas questões estejam previstas em seu plano diretor. Então, a ideia é que seja compartilhado. Então, não vai ser obrigatório, né, que haja, assim, um incentivo, mas é extremamente recomendável por esse papel de estímulo. Beleza? Ok. Muito bem. Então, voltando, né, um pouquinho aí. Então, esse município que não tem 20 mil habitantes, não compõe região metropolitana, não compõe aglomeração urbana, não tem uma atividade empresarial que pode provocar impactos ao meio ambiente, né, de forma mais significativa. Não é um município que tem um patrimônio paisagístico, arqueológico, enfim, ele não se enquadra em nenhuma situação de obrigatoriedade de ter plano diretor. Então, por força de lei, e por força da Constituição, ele não é obrigado a ter plano diretor, e aí ele não tem. Nesse caso, ele deixa de ter a obrigatoriedade de cumprir com a função social da propriedade urbana? Não. Só que você há de convir comigo que vai ser muito menos provável que ele venha a cumprir. Porque, nesse caso, vai ser por meio das legislações esparsas, né, que os legisladores, eles irão ali elaborar, né, para dizer como que devem ser tratadas as questões. Há legislações aqui quanto à questão da altura dos prédios, que tem outra legislação com relação às regras para a pavimentação, as calçadas, isso tudo espalhado. Então, é pouquíssimo provável que um município sem plano diretor alcance essa função social, né? Porque vai ficar faltando essa diretriz, né? Vai ficar faltando esse documento norteador para que a gente tenha um planejamento, né, para os próximos 10 anos do que queremos, de que ações precisaremos realizar, que princípios deveremos cumprir para que a gente garanta, então, a existência dessa função social na prática. Então, a gente vai estudar isso com calma daqui a algumas semanas, quando a gente falar sobre plano diretor, mas desde já, como a gente está falando aqui desse princípio, né, da remissão ao plano ou proeminência do plano e do planejamento, é importante que se diga isso. Até porque dos cursos de direito ainda é tradição
que saiam, né, representantes aí do legislativo. Então, se for o caso de alguém aqui, né, vai compor o poder legislativo, vai exercer função dentro do executivo, lembre, né, levanta essa bandeira, ela é extremamente importante, né? A existência do plano diretor do município é a garantia de que nós teremos a possibilidade muito mais concreta de efetividade da função social da propriedade urbana. Outro princípio que a gente vai conversar aqui é o princípio da coesão dinâmica, né? O que o José Afonso da Silva ele nos coloca quando ele trata dessa coesão dinâmica, né? A ideia de que a cidade ela tem que ser um todo coeso. A cidade é uma grande teia, né? A gente não pode ver esses absurdos que a gente vê comumente, né, nas propagandas imobiliárias de que, olha, esse condomínio aqui ele é maravilhoso, ele está totalmente afastado da cidade, tá bom? Você fica protegido, você tem mais segurança, é de difícil acesso, né? Como se isso fosse algo bom. Não, a cidade não foi feita para promover ilhas de isolamento, a cidade foi feita para integração. A ideia é que haja coesão e que essa coesão seja dinâmica, porque como a gente estudou em aulas anteriores, a cidade ela é um organismo vivo, dinâmico. Todo dia pode estar nascendo uma rua nova, um bairro novo, se integram ali bairros e passam, o que eram 2 bairros, agora é um grande conjunto habitacional, né? Se abre uma nova rua aqui, então, e essa coesão, ela tem que ir acompanhando esse crescimento dessa cidade, né? Então, o princípio da coesão dinâmica normalmente está muito ligado a 2 questões: ao direito de locomoção, à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir. Por exemplo, se numa cidade a gente tem um determinado bairro que tem toque de recolher, que a facção lá que domina impôs, isso fere a coesão dinâmica, né? Isso está prejudicando esse direito de locomoção da cidade ser esse espaço pelo qual eu circulo livremente. Tem uma relação muito grande com a ideia de transporte público eficiente, né? Para a cidade ser coesa, para que eu consiga me deslocar com tranquilidade por esse espaço, eu preciso de transporte público eficiente, né? Não adianta só que tenha Uber, que tenha táxi, ou que as pessoas tenham seus transportes particulares, né? É preciso que o urbanismo, enquanto função pública, garanta um transporte público eficiente, que interliga, né, de forma inteligente, econômica, né? Os melhores trajetos, né? Linhas de metrô que são eficientes, né? Onde as pessoas circulam com facilidade da sua casa para o trabalho, para os espaços de lazer. Então, isso é coesão dinâmica, né? É um dos problemas, por exemplo, do metrô do Cariri, né? Porque não pegou tanto como um transporte público eficiente. O trecho que percorre, né, não é tão utilizado, não vai tão ao encontro da demanda, né, de espaços de trabalho, de educação, de lazer de boa parte da população. Tenho certeza que se a gente tivesse uma opção de metrô, por exemplo, que atingisse aqui o bairro da cidade universitária e o valor de passagem fosse acessível, que seria extremamente utilizado. E aí isso seria, né, uma reverberação, uma aplicação desse princípio da coesão dinâmica. Princípio da sustentabilidade é um outro princípio que está previsto no Estatuto da Cidade, no artigo 2º do Estatuto da Cidade, e é logo no inciso 1º. Quando você pega o Estatuto da Cidade, a primeira coisa que você vê é a garantia de que o poder público, ele tem que garantir a existência de cidades sustentáveis. E aí o próprio texto de lei já definiu o que é que vai ser sustentabilidade, tá bom, gente? Isso acontece muito em questão objetiva, falsos descritores. Todas as alternativas estão corretas, mas só uma responde à pergunta. E a pergunta normalmente é para que você assinale, né, o que é uma cidade sustentável de acordo com o Estatuto da Cidade. Então, de acordo com o Estatuto da Cidade, uma cidade sustentável é isso aqui. É uma cidade onde está garantido o direito à terra urbana, à moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviço público, trabalho e lazer, para as presentes e futuras gerações.
Claro que a gente sabe que o conceito de sustentabilidade, ele é polissêmico, ele é multidimensional, né? No ponto de vista teórico, tem inúmeras definições, mas se o examinador está pedindo de ti o conceito legal, é isso aí que é cidade sustentável, tá bom? Você precisa memorizar essas características para que, enfim, obviamente, o que não vai poder sair, o que é comum a tudo que se trata de sustentabilidade é a solidariedade inter e intrageracional, né? Sincrônica, diacrônica, que está aí no final do inciso 1, né? Que é essa garantia para as atuais e para as futuras gerações. Mas esses detalhes todos, né, de que sustentabilidade, no caso do direito urbanístico, significa direito à terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviço público, trabalho, lazer, isso é a definição legal do Estatuto da Cidade. Beleza? Tudo bem. O princípio da solidariedade urbana, gente, ele parte do pressuposto de que o fato da gente viver no ambiente urbano não deve nos tornar sujeitos individualistas, né? Existe aquela concepção de que no espaço rural há uma certa, um favorecimento até às trocas, à solidariedade, pela própria dificuldade que é, muitas vezes, no espaço rural, especialmente aquele espaço rural tradicional, né, que ainda não foi tão impactado pela presença da tecnologia, de ter acesso a determinadas questões, né? Fica difícil, é longe, é complicado ter acesso, então isso favorece um relacionamento mais próximo, de repente, entre sujeitos de propriedades próximas. Olha, em troca do leite, você recebe aqui a minha parte aqui de tomate, enfim. Essa ideia de que a solidariedade, ela tem que acontecer também no ambiente urbano, né? Por quê? Porque nós somos sujeitos gregários, nós não podemos esquecer, né, que a antropologia e a sociologia diz que esse sujeito humano, ele só desenvolve as suas potencialidades de forma plena quando ele está no relacionamento com o outro, né, a partir do outro que a gente consegue definir, inclusive, quem nós somos do ponto de vista individual. Então, a vida na cidade deve convidar para a solidariedade. Isso tem tudo a ver, esse princípio, ele encontra a sua base epistemológica lá naquela fase do urbanismo social europeu, que vocês devem lembrar que a gente estudou, né? Aquela ideia do urbanismo depois da Segunda Guerra Mundial, de que a cidade, ela é de todos, a cidade, ela é para todos. Então, está muito ligado à efetividade desse princípio da solidariedade urbana, à existência de todos os aparelhos urbanos que favorecem a vida comunitária. Princípio da participação popular ou da gestão democrática, vocês também conhecem do direito ambiental, e aqui no direito urbanístico ele se traduz como a possibilidade da gente, né, cidadão, poder participar da gestão da nossa cidade, seja por meio da participação em audiências públicas, em sessões da Câmara dos Vereadores, em plebiscitos, em ações de educação, né, nas escolas, palestras. Então, a gente está ali construindo, né, reconhecendo que essa cidade, ela é de todos, e que, por exemplo, num momento como esse, né, semana passada a gente teve mais uma reunião, né, desse comitê que eu estou integrando, de atualização do plano diretor aqui de Juazeiro do Norte. Semana passada a gente teve uma reunião com algumas entidades de classe, né, representação de algumas entidades de classe, inclusive a OAB foi uma delas. Então, por que conversar com essas entidades de classe, né? Por que conversar com o sindicato dos professores, com a OAB, com o gestor disso e daquilo? Porque essa construção tem que ser democrática, ela tem que presumir participação, né? E se a cada etapa se amplia mais esse debate, para que mais pessoas possam participar, né? Se a cidade, ela é de todos, se ela é para todos, então a participação é algo intrínseco ao processo. O princípio da função social da cidade, né? Uma coisa é a propriedade, né? O princípio da função social da propriedade se cumpre quando a gente cumpre as determinações que estão no plano diretor e vão mitigar o direito de propriedade, né? Que não vai ser absoluto. Quando a gente fala sobre princípio da função social da cidade, né? Mais uma vez a gente vai ter a cidade só alcança essa função social se ela cumpre as diretrizes lá do plano diretor. E aí ela cumpre isso
né, quando esse plano diretor prevê, gente, especialmente direitos sociais, a garantia para a efetividade do artigo 6º da Constituição Federal. Então, se nessa cidade a gente consegue, né, ter a garantia do direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à proteção da maternidade, à previdência, à proteção da infância, aí a gente está vivendo, então, numa cidade que cumpre a sua função social. Isso é importante para a gente reconhecer que direito urbanístico é direito difuso, né? Essa função social, ela tem que atingir a todos. O princípio da igualdade material, né, é aquele em que a gente vai trazer a ideia do razoável, né? Sempre que o gestor público ele está diante da possibilidade de ele tem um orçamento, e esse orçamento ele está livre, né, para que ele possa pensar onde que ele vai querer investir, ele deveria levar em consideração o investimento naquilo que é capaz de, nesse momento, diminuir as desigualdades regionais. Então, assim, aquela história que a gente falou as semanas anteriores, né, sobre reforma urbana. Por que eu vou qualificar o que já está qualificado? Né? Por que eu vou reformar, usar esse investimento aqui, de repente, para fazer uma reforma de uma praça, se ela já atende o básico? Né? Por que eu, de repente, não levo isso, não transformo isso num equipamento público para um bairro que ainda não carece de um espaço coletivo assim? E assim eu contribuo para a diminuição dessa desigualdade, né? Por que eu não invisto em moradia, né? Para que, se na cidade esse é um problema, a gente convive com mansões e barracos, o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa distância abissal, para reduzir essas desigualdades? Então, quando a gente usa dessa lógica, a gente está usando do princípio da igualdade material do direito urbanístico. Princípio que eu falei para ti, Viviane, olha só, o princípio do compartilhamento das responsabilidades públicas em política urbana. A ideia é essa, né? A partir da semana que vem a gente vai ver com mais clareza, porque a gente vai estudar as competências de cada um dos entes federativos. Qual é a competência da União, qual é a competência dos municípios, né, do Distrito Federal, enfim, em matéria urbanística. E aí a gente vai ver que a responsabilidade, né, ela deve ser compartilhada, né, por todos os entes, para que a gente, de fato, possa alcançar esse urbanismo. É claro que a estrela dessa constelação aqui, né, a estrela maior, o Sol, é o município, né? A União, ela vai editar as diretrizes gerais sobre o direito urbanístico e vai competir ao município toda a questão das especificidades, né? A gente fala sobre isso com o nome, alguns autores chamam de princípio do localismo. Ninguém melhor do que o município, não vai ser uma lei federal que vai dizer o que é função social da propriedade em Juazeiro do Norte. Mas são os legisladores aqui de Juazeiro, eleitos pelo povo, né, que receberam essa confiança da população, de que realmente conhecem quais são os problemas e as potencialidades da cidade, que tem muito mais aptidão para poder desenvolver aquilo que a cidade, de fato, precisa. Então, isso é o localismo. O município, portanto, é a grande estrela do direito urbanístico. É por meio do município, a priori, que a gente consegue o cumprimento, né, da missão do direito urbanístico, né? Cada município conseguindo, né, garantir a função social, a gente tem, então, um todo, um país que cumpre isso. E o último princípio que eu trouxe para vocês foi o princípio da essencialidade da moradia adequada à habitabilidade, né? Como sendo aí o direito urbanístico o princípio fundamental. Sem moradia adequada, fica difícil que a gente tenha qualquer outra coisa, né? Fica difícil que a gente possa cumprir a missão de garantia da dignidade do sujeito humano. Esses, como eu disse para vocês no início da aula, não são todos os princípios do direito urbanístico, mas são aqueles que mais se destacam quando a gente faz um estudo doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema. E a partir da semana que vem, até o final do semestre e até o final da tua vida, para quem for trabalhar com esse ramo do direito, tudo que você for estudar de direito urbanístico, você deve interpretar à luz desses valores, né?
porque independentemente de qual seja a finalidade da legislação, são essas diretrizes, são esses princípios, são esses valores que ela deve, em alguma medida, alcançar. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vou pedir para que vocês entrem no Unileão Digital agora e resolvam as 6 questões. São 9h20, 9h30, eu retorno para a gente comentar o gabarito e fazer a chamada, tá bom? As questões estão lá no Unileão Digital, na data de hoje tem o nome Questões de Concurso. Daqui a 10 minutos a gente volta.
Oi, gente. Deu tempo, né? 9h30. Só são 6 questões. Massa. Vou projetar aqui para vocês, apresentar, né? Oh, meu Deus do céu, fico falando em projetar. Ai, Jesus. Vamos lá. Gente, só para confirmar, vocês todos receberam o certificado do evento lá da palestra do semestre passado? Eu mandei para a Copex, né? E aí o pessoal confirmou comigo que tinha dado certo, mas eu fiquei de perguntar para vocês e esqueci. Ah, beleza, que bom. Tá. Ótimo. Então, bora nós. Primeira, a função social da propriedade não se limita à propriedade rural, abrangendo também a propriedade urbana, e a função social é cumprida quando se atendem às exigências fundamentais expressas no plano diretor, conforme o Estatuto da Cidade. Irretocável, né? Tudo certinho, de acordo com o que a gente estudou aqui nessa aula de hoje. De fato, a função social ela é cumprida quando se cumpre o que está no plano diretor. Por isso, a cidade que não tem plano diretor fica aí com uma séria dificuldade de garantir esse cumprimento. Quando se trata dos princípios informadores do direito urbanístico, Silva, né, que é o José Afonso, cita Fernandes. Entre os princípios mencionados por esses autores, não consta. Então, o urbanismo é uma função pública? Consta. Coesão dinâmica? Consta. Justa distribuição dos benefícios e ônus? Também. O que é que não consta? O princípio da informação. Embora a gente saiba, né, dos semestres anteriores, que o princípio da informação é princípio do direito ambiental. Está naquele tripé, né? Direito à informação, educação ambiental, participação. Porém, como a questão aí cobrou especificamente a doutrina do José Afonso da Silva quanto ao direito urbanístico, aí beleza, eu não vou poder considerar a informação. Baseando-se na Constituição, a função social da propriedade urbana depende exclusivamente do uso racional e adequado do solo? Não, né? Depende de todas as questões de ordem social. Depende do cumprimento das normas federais do direito do trabalho? Não mesmo, né? Depende do cumprimento do plano diretor, com certeza. Gente, todas essas questões são de concurso. Eu esqueci de colocar aí as bancas e para que era, mas vocês, se tiverem curiosidade, é só dar uma googada no que é concursos, tá bom? E eu acho que fica bem evidente o quão essa relação, né, de função social da propriedade, que se cumpre através do plano diretor, é evidente, né, é cobrada aí pelos examinadores, né? Seria muito importante, né, essa sensibilização da população, do poder legislativo, né, desse importantíssimo instrumento, né, de que é imprescindível para que a gente alcance a função social da propriedade. Deve ser apurada por meio de índices previstos em lei. Não, a gente não tem como fazer isso porque vai depender de cada município, não tem como ter uma lei geral, né? É o localismo, é a especificidade que vai garantir isso. Seria super importante, né, se os nossos legisladores, eles passassem por algum tipo de formação, tivessem acesso a essas questões aqui, para que a gente, de fato, pudesse ter em todos os municípios esse plano diretor, não somente elaborado, né, aprovado como lei, mas atualizado dentro do prazo, né, que é algo que acontece ainda de forma muito ineficaz. Quarta, com base nas regras e princípios relativos ao uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo e o equilíbrio ambiental, assinalar a alternativa correta. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade listada no plano diretor, cuja implantação é obrigatória para cidades com mais de 20 mil habitantes. Perfeito, né? E eu, mais uma vez, recordo que essa obrigação de que as cidades com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor é uma obrigação. Mulher, que susto! Apareceu uma pessoa aqui na sala. Ai, meu Deus do céu. Você quer uma alma, estou só. É uma obrigação da Constituição Federal, tá certo? Nós não temos somente essa obrigatoriedade, não. Existem outras obrigatoriedades fruto do Estatuto da Cidade que a gente vai estudar aqui na sala.
Ai, meu Deus. A proteção ao meio ambiente refere-se não somente ao seu aspecto natural, mas também cultural e ao artificial, incluído nesse último o meio ambiente do trabalho. Mentira. O meio ambiente do trabalho ele não está incluído no meio ambiente artificial. Ele é mais uma dimensão do meio ambiente, né? Artificial, cultural, natural e do trabalho. Desapropriado o solo urbano devido ao descumprimento de imposição de edificação compulsória, poderá o poder público alienar o terreno a terceiros. Gente, aqui tem um erro que vocês não tinham como saber agora, por obrigação, porque é algo que a gente só vai estudar daqui a 3 semanas, quando a gente for falar sobre desapropriação do imóvel urbano. Para desapropriar o imóvel urbano, o município só pode fazer isso se tiver plano diretor, né? E se no plano diretor tiver previsto as condições para fazer isso. E a desapropriação, ela tem que ser precedida de uma série de outras ações anteriores. É como se fosse a última medida. Então, eu não posso desapropriar simplesmente porque houve o descumprimento da imposição de edificação compulsória, né? Eu ainda poderia aplicar o IPTU progressivo no tempo, o parcelamento do solo urbano, até chegar na desapropriação. Então, por isso que está errado. A uso capião especial urbano é forma de adquirir a propriedade, né, quando tem 250 metros quadrados, por 10 anos. Mentira, vocês estudaram, acho que deve ter sido com a professora Daniele, que o prazo, né, da uso capião pro-morare, né, uso capião especial urbano é de 5 anos. Para proteger áreas de interesse histórico ou cultural, o poder público estadual vai usar do direito de preempção. De jeito nenhum, poder público municipal. Municipal, né? Ele é a estrela do pedaço, a gente também ainda vai estudar esse conteúdo, né, de preempção, mas desde já a gente sabe que a maioria dos instrumentos das atividades urbanísticas, elas são realizadas por meio do município, justamente em razão do princípio do localismo. Então, a gente vê aí que a quarta é a letra A. Quinta, assinalar a alternativa, né, sobre a defesa da ordem urbanística. O planejamento de construção de ruas e de prédios de forma a garantir o fluxo tranquilo, tanto do transporte terrestre quanto do aéreo, não é uma diretriz urbanística. Mentira, é sim. É a diretriz da coesão dinâmica, né, que vai garantir esse fluxo tranquilo, transporte adequado. A justa distribuição dos benefícios advindos do processo de urbanização, bem como dos ônus dele decorrentes, não se inclui entre as preocupações da ordem urbanística. Mentira, a gente viu que esse é um princípio urbanístico, né? Caso o dano por falta de investimento em infraestrutura, como a falta de água frequente, ou defeito na rede de esgoto atinja apenas alguns bairros de determinado município, mesmo assim a gente está configurando violação a direito difuso, com certeza, né? Ah, mas é só o pessoal de determinado bairro que está sendo atingido com esse prejuízo. Não, é a cidade inteira, né? Porque é a história da solidariedade, da sustentabilidade. E o direito urbanístico, ele não é um direito coletivo, ele é um direito difuso, é de todos. Então, o prejuízo em um determinado bairro atrapalha a coesão dinâmica, prejudica todo mundo. Letra C, correta. D, a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, é matéria afeta ao direito de propriedade, logo não diz respeito ao direito urbanístico. É óbvio que o direito de propriedade tem total relação com o direito urbanístico, especialmente no que se trata ao cumprimento da função social da mesma. A lei reconhece como direito coletivo a ordem urbanística. De forma nenhuma, a gente não tem como identificar essa titularidade, né? É direito difuso, é direito de terceira geração, então letra E está errada, por isso que é letra C. Última, a política... Deixa eu ver, vocês estão dizendo alguma coisa no chat? Ah, só as alternativas, né? Se vocês quiserem, enfim, gente, qualquer coisa vocês comentem, viu? Estou indo rápido assim, porque ninguém está falando nada, então eu estou entendendo que está tudo certo. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, atendendo diretrizes gerais fixadas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Não foi isso que nós passamos a noite todinha badalando, né? Para que serve essa ordem urbanística? Função social, qualidade de vida, dignidade da pessoa humana. Não está certo. A aprovação do plano diretor é obrigatória para a cidade com mais de 15 mil habitantes. Não. Nem no Estatuto da Cidade, nem na Constituição tem isso. A Constituição traz a obrigação para a cidade com mais de 20 mil habitantes. 3. Incumbe aos municípios promover o ordenamento territorial adequado mediante
planejamento, controle, parcelamento e ocupação do solo urbano. Com certeza. É isso que a gente vai estudar daqui a 15 dias, quando a gente pegar o Estatuto da Cidade. Esses aqui são os objetivos, né, que estão previstos para a nossa política urbana. Então, o 3 está certo. É dever da União estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte, cabendo ao município justamente o quê? Suplementar essa legislação federal e estadual naquilo que for pertinente, exatamente, levando em consideração as suas especificidades. A União traz as diretrizes gerais, o município as específicas, suplementando essa legislação. Então, a gente tem aí a letra A, 1, 3 e 4, né, estão corretas. Como foi, meu povo? Tranquilo e favorável? Beleza de Creuza? Nenhuma dificuldade, né? Se vocês quiserem treinar mais, né, é só abrir lá uma página no estilo do que concursos, selecionar, né, questões sobre esse conteúdo que a gente está vendo agora, que vocês vão ver que a maioria das questões não vai fugir muito dessas perguntinhas aqui, não. Posso fazer a frequência? Algum comentário, alguma dúvida sobre essas questões de hoje? Ok. Graças a Deus que tem Viviane para responder, viu, meu povo? Porque senão, meu Jesus, era uma pessoa abandonada, né? Abandonada dentro de um apartamento. Meu Deus. Vamos lá. Obrigada, Jefferson, né? Pronto, meu povo. Vamos dizer alguma coisa, pelo amor de Deus. Alan Alifen. Vou chamando de 2 para ir mais rápido. Alan tá aí, comecei a frequência, então. Alan Alifen. Alissa. Ok, Alissa. Ana Larissa e Bárbara Maria. Presente. Bárbara, ok. E Ana? Ana, tu tá aí? Ah, não. Cícero Pereira e Cícero Rogério. Os Cíceros estão aí? Não. Francisca Laís e Franklin. Francisca Laís, presente. Ok. Franklin, tá por aí? Não. Giovanni e Eros. Vocês estão por aí? Giovanni, Eros? Não. Eita, como meu Ibope tá baixo hoje. Meu Jesus. Esse negócio 15 dias sem aula, a pessoa pensa que você acabou já. Igor e Jefferson. Jefferson, eu sei que tá, que falou aí, né? E o Igor, tá aí? Tô aqui, professor. Beleza. Igor, tá por aí? Não. João Laércio e João Robério. Estão por aqui? João Laércio, João Robério? Não. José dos Santos e José Paulo? Também não. Kate e Laurence? Também não. Leandro Barros e Marcos Macedo? Presente, professora. Leandro. Beleza. Marcos, está por aí? Marcos? Não. Maria Micaele e Matheus Simeão? Marcos está presente. Opa, Marcos está. Acabei de ver aqui. Beleza. Quem foi que respondeu aí? Foi o Matheus, né? Isso. Ok. Marcos, Matheus. Maria Micaele? Não, né? Maiana e Moisés? Estou aqui. Maiana, ok. Moisés, você está aí? Não. Mirelle e Pávila? Presente. Quem disse presente foi Mirelle? Não, Pávila. Pávila, certo. Mirelle não está, né? Ok.
Rosa e Ruth. Ruth está, né? Ok. Tainá. Tainá? Não. Vinícius Eduardo e Vinícius Ebert. Vinícius? Não. Viviane Costa e Viviane Cruz. Viviane Costa. Viviane Costa presente. É. Viviane Cruz, você está aí? Não. Viviane Figueiredo e Ian. Viviane Figueiredo, ok. Ian tá aí, ok. Gente, boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Professora? Oi. Colocou o meu? É que eu entrei agora. Alifen. Não. Pronto. Bom, obrigado.